Olá, bom dia. Vamos dar uns 2 minutinhos para o pessoal entrar. Todos conseguiram fazer os exercícios que eu enviei? Muitos enviaram depois de sexta-feira, né? Bonito. Vitor. Eu ainda não consegui responder todos, tá, gente? Como eu tenho... Recebi sim, tá? Vitor, eu recebi o seu sim. É que eu ainda não consegui responder a todos, mas eu recebi. Então, como eu tinha dito, vamos falar sobre não precisa se preocupar quanto a isso não, Vitor. Eu recebi. Eu gosto de dar um feedback toda vez que tem algum trabalho ou algo que vocês me encaminham por e-mail. Só que como foram muitos, né? Eu ainda não consegui. Mas sem problema nenhum que eu envio feedback para vocês. Se vocês quiserem abrir o áudio para a gente discutir, tá bom? Podem abrir, sem problema nenhum. Bom, o primeiro estudo de caso, ele fala de um paciente de 51 anos que chega no ambiente hospitalar às 6 horas da manhã. Então, se lembra que nós falamos que todas as cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias marcadas, elas ocorrem e dão início às 8 horas da manhã. Então, significa que esse paciente tem uma cirurgia marcada, né? E ele, qual é o indício de que ele tem a cirurgia marcada? Primeiro, que ele comparece às 6 horas da manhã em um ambiente hospitalar. Segundo, que ele já está com todos os exames, tá? Então, ele está com eletrocardiograma, raio-x de tórax. Lembra que a gente falou sobre os exames, né? Exames de sangue, eletrocardiograma, raio-x de tórax e ultrassom de abdômen. Então, significa que a cirurgia dele vai ser referente ao abdômen, porque a gente tem todos os exames, mais o exame de abdômen, né? E refere que realizará o procedimento de retirada da vesícula devido à litíase. Litíase são pedras na vesícula, né? Então, a primeira resposta, que é a classificação da cirurgia, ela seria o quê? Eletiva. Então, deixa eu colocar aqui. Primeira resposta é essa, tá bom?
Potencial de contaminação. O que vai determinar o potencial de contaminação? A região, se ela é limpa, contaminada, infectada, e o que acontece? Primeiro, se tem sinal de inflamação ou infecção. Como a cirurgia dele foi marcada, então significa que ele não tem sinal de infecção nem de contaminação, porque se ele houvesse esse tipo de sinal, eles fariam uma cirurgia de urgência ou emergência. Não tem nenhum problema, tá, Vitor? Contanto que tenham as respostas, não tem nenhum problema, não. É só para facilitar para vocês, para vocês verem o próprio arquivo de vocês e a gente discutindo isso. Então, qual seria o tipo de cirurgia? Limpa, tá? Agora, por exemplo, se ele se interna porque ele estava com dor, então ela tem um potencial de ser contaminada. Por quê? Porque pode estar inflamada, né? Vamos supor que ele chega no pronto-socorro às 3 horas da manhã com dor, e aí o médico decide fazer a cirurgia. Então, pode ser que ela esteja contaminada devido a uma possível inflamação. A finalidade da cirurgia, vocês lembram qual é? Ablativa. Exatamente. E o nome do procedimento? Colecistectomia. Exatamente. Então, colecisté seria da vesícula. Ectomia, retirada, tá? A retirada da vesícula. Então, essa é a resposta da 1. A 2. Paciente de 37 anos após cirurgia bariátrica procura o cirurgião para reparação das mamas, né? Pois ela teve um emagrecimento de 73 quilos e ela fica com as mamas flácidas e caindo. Os dois médicos explicam que recolocará, o médico explica que recolocará as mamas no lugar, né, e não será necessária a utilização de prótese. Então, qual é a cirurgia, a classificação da cirurgia? Opcional? Ela é opcional. Opa. Barra eletiva, né? Então, opcional, e ela vai ser marcada. Então, opcional é eletiva. Limpa, o que mais? Cosmética? Cosmética? Aí, ó, a gente... Vamos lá. Nossa, minha internet tá bem... Deixa eu só abrir aqui para eu mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, rapidinho. Opa. Até o computador tá com sono.
Vocês tiveram muita dificuldade em responder as questões? Estavam bem facinhas, né? Só aguarda um instantinho, por favor, aqui. Bom, eu não estou conseguindo. Nossa, a página estava aberta e eu não consigo abrir. Bom, depois a gente entra nela sem problema nenhum. O negócio estava aberto, eu não consigo acessar. O computador ainda está acordando. Exatamente. É reparadora, tá? Mas, professora, Oi. reparadora não é quando retorna a função? Sim, as mamas dela não estavam fazendo a função que necessita. A gente Ah, entra com eu achei que cirurgia. era mais cosmético. Não, Cosmético. ele entra num cosmético reparador. Por quê? Por exemplo, se eu tenho minhas mamas, que elas estão normais, vamos dizer assim, e aí eu quero colocar uma prótese, ela entra só como cosmética. Quando eu tenho um emagrecimento muito grande, quando alguma coisa me por isso que por esse tipo de classificação que os planos de saúde, por exemplo, cobrem esse tipo de cirurgia. Por quê? Porque ela é uma consequência de uma alteração da saúde. Você conseguiu entender? Então, uma cosmética reparadora ou reparadora cosmética. Você conseguiu entender? Eu entendi, é que eu não sabia que podia juntar as duas, então eu coloquei Não, só um. não, não tem problema nenhum, tá bom? Mas é só para vocês conseguirem entender. E é isso que as instituições utilizam para fazer os procedimentos. Então, por exemplo, o plano de saúde não cobre cirurgia da mama, mas se você fizer uma bariátrica, ele vai cobrir a reparadora, entendeu? Porque a pessoa não quer Entendi. fazer para deixar a mama bonita, ela quer fazer porque realmente saiu do local correto onde deveria estar. Entendi, entendi.
E aí, devido essas... Reparadora cosmética, né? Ou plástica, tanto faz. E a finalidade do o nome do procedimento cirúrgico? Mamoplastia redutora pós-bariátrica. Mamopexia. Então, a pexia seria, se lembra, recolocar no lugar? Fixar novamente? Ah, Entendeu? Então, essa mama, ela saiu do local que ela tinha. Professora, Oi. mastopexia tá errado? Mastopexia. Geralmente eles usam mamopexia, mas pode ser mastopexia também, sem problema, tá? A função é a mesma, né? É, Ah, tá bom, então, obrigada. então eu errei. Pixia é de fixar. isso. Tá? Mas, gente, eu tô demorando para responder porque eu tô entrando um por um, eu faço tudo, faço os comentários no documento e eu tô reenviando, tá? Então, por isso que vai acabar demorando um pouquinho, mas sem problema nenhum. É bom que vocês até guardam, né, o documento para vocês, tá bom? Questão 5, ou questão 3. Paciente de sexo feminino, após acidente automobilístico, entra no pronto-socorro com fratura exposta em membro inferior direito e escoriações. Todo mundo sabe o que é escoriação, né? Famoso ralado, né? E com presença de sinais de hemorragia interna. Quais são os sinais da hemorragia interna? Vocês sabem? Palidez, edema. Então, os sinais de hemorragia interna seria pele pálida e fria, né? Extremidades extremamente frias, queda da pressão, abdômen distendido. Esses são os sinais clássicos de uma hemorragia interna. Então, o paciente ele vai apresentar esses sintomas. Extremidades frias, pressão arterial baixa e abdômen distendido. Esses são os principais sintomas de uma hemorragia interna. Descreva qual é a classificação. Qual é a classificação dessa cirurgia? Emergência. 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 Então, se lembra que a gente falou, né? Urgência de 24 a 48 horas, né? Emergência tem que ser imediato, no máximo 2 horas. Ai, professora, mas 2 horas? Porque se lembra que a gente já comentou que demora um certo tempo para montar a mesa cirúrgica, né? E quando a sala operatória. E quando a gente fala até 2 horas, significa para iniciar o procedimento. Então, você tem que pensar que esse paciente chegou no pronto atendimento, foi avaliado pelo médico plantonista da emergência, foi comunicado o centro cirúrgico e comunicado o médico cirurgião, né, que realizaria esse tipo de procedimento. Que mais? Vão montar a sala operatória, ele vai ser anestesiado, o médico ele tem que se lavar, se paramentar para iniciar o procedimento cirúrgico. Então, todo esse contexto ele acaba demorando um pouco. Então, a classificação da cirurgia.
potencial de contaminação. É contaminada. Então, na verdade, ali existem duas cirurgias, né? A da perna e o do abdômen, né? As duas entrariam como cirurgia de emergência. A fratura exposta, ela entra como contaminada, porque é difícil da gente fazer a limpeza, né? Porque acaba entrando muitos micro-organismos, mas a gente tem a cirurgia do abdômen, que a gente não sabe como tá e não sabe qual foi o órgão que perfurou, não é? Então, a cirurgia do fêmur, ela entra como contaminada. A cirurgia do abdômen, ela entra como potencialmente contaminada, tá? Então, são dois tipos de cirurgia aqui. Eu fiz só a da fratura exposta. Mas ó, são dois tipos, porque o paciente ele tá sangrando no abdômen e ele tá sangrando e ele tá com a ferida exposta no fêmur, né? E aí a gente tem dois tipos de fratura exposta. Fratura exposta é quando o osso sai do local dele, né? E essa é um tipo de fratura exposta. E a gente tem quando ele rompe o tecido e ele se exterioriza. Os dois são classificados como fratura exposta, tá? Então, a exteriorização do osso, ela entraria como realmente contaminada. Quando esse osso ele só sai do lugar, ela entra como potencialmente contaminada, tá? Então, a gente tem dois tipos. Professora, você não explicou isso. Estou explicando agora, justamente, eu coloquei esse tipo de questão para dar dúvidas em vocês, tá? Para Eu vou realmente... tirar, eu vou tirar 2 pontos mesmo errando. todo mundo, viu, gente? Independente se errar ou acertar, vai valer os pontos normalmente, tá bom? Não, Kátia. A fratura exposta, ela pode ser apenas quando ele sai do local, entendeu? Na verdade, a fratura exposta é o seguinte, o osso tá aqui, né? Quando há alguma lesão e ele sai do local de costume dele e ele rompe algum tecido, a gente chama de fratura exposta, tá? Ele não precisa necessariamente romper a pele. Quando desloca, não. Quando desloca é o outro tipo de... Por exemplo, quando o fêmur sai do lugar, é isso? O que acontece? Existem pessoas, principalmente onde há lesões brutas, né? Então, acidente automobilístico, que o osso ele sai do lugar. Então, a gente chama de encruamento, que é quando todos os ossos, o húmero, né? Ele tem a cabeça e o fêmur também, onde eles encaixam no ombro e encaixam na pelve. Às vezes, alguma pancada faz com que esse osso saia, que nem literalmente perna de boneca, de Barbie, que tem uma bola que a gente encaixa na pelve dela, é exatamente assim que funciona nosso corpo. E o que acontece? Quando ocorre isso, dói muito para ser colocado no local. Então, os médicos, geralmente, eles levam para o centro cirúrgico, o paciente é anestesiado e eles recolocam no lugar, tá? Porque o paciente não consegue. Às vezes no braço dá até para fazer,
né, colocar no pronto-socorro mesmo sem anestesia, mas é uma dor muito grande que esse paciente sente. Isso. E o que pode acontecer, por exemplo, é ele perder, na verdade, esse buraco ficar maior, né? Porque quanto é que é literalmente, gente, igual a boneca. Quanto mais você arranca a perna, mais frouxa ela fica, não é? Quem aqui já foi criança e arrancava a perna dos bonequinhos, quanto mais a gente arrancava, mais fácil de sair ficava. É a mesma coisa que funciona com o nosso corpo. E aí, se esse paciente tiver deslocar, né, tanto o ombro quanto os membros inferiores facilmente, o médico ele deve levar para o centro cirúrgico para colocar pinos. E esses pinos para eles segurarem e evitar que esse ombro saia do local. Então, pode falar. Bom dia. Bom dia. Então, necessariamente, ele não precisa romper a epiderme. Ele rompendo a hipoderme, ele já é considerado uma fratura exposta. Exatamente. Ah, entendi. Achei que só, nesse caso da senhora explicando, eu pensei que era, se ele deslocasse, igual a senhora está explicando, do ombro, seria, então, mas não é. Ele tem que romper, então, a hipoderme para ser classificado como uma Fratura exposta. exposta. Exatamente. Esse Obrigada. tipo de lesão, a gente chama o recolocamento, né? A recolocação no local, a gente chama de encruamento, que é quando a gente que onde não houve nenhuma lesão, a gente coloca no lugar correto, tá? Eu não sei se o seu pai, você acabou de falar que aconteceu isso, né? Eu não sei se ele faz acompanhamento médico e já ocorreu outras vezes, tá? Quanto mais vezes Não, ocorre... na época ele se machucou e o cabo da vassoura que ele caiu, ele estava varrendo o chão, aí ele escorregou, o cabo da vassoura bateu no ombro e aí soltou. Mas pela idade, e na época ele fazia um tratamento quimioterápico, aí então os médicos achou melhor não fazer a cirurgia, né? Mas às vezes ele estava colocando uma camiseta, o ombro soltava, às vezes ele estava sentando, que ele apoiava e soltava. Nossa, era terrível, terrível. Então, mas é justamente aquele fator que eu falei. Então, quanto mais sai, mais chance de sair, tipo, porque é como se o orifício, né, ele alargasse. E aí há mais chance de ficar saindo toda hora. Às vezes em casa mesmo ele conseguia colocar, mas às Às vezes a dor vezes, era tão grande e a gente tinha que levar ele para o hospital, para colocar no hospital. porque aí eles dão uma medicação para dor, não necessariamente uma anestesia, né, mas um tramal, algo do gênero, e aí eles recolocam, né? É. Mas é bem dolorida mesmo. Então, classificação da cirurgia, potencial de contaminação e a finalidade desse procedimento cirúrgico. Entraria qual? Tanto uma hemorragia... Paliativa? Oi? Paliativa, no caso da fratura exposta? Entraria como paliativa? Vamos lá ver. Mais alguma sugestão? Não. Ó, deixa eu conseguir. Exatamente, paliativa, ó. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Que agora o meu celular, o meu computador decidiu. Ó.
A gente entra como reparação, reconstrução e paliativa, tá? Então, por exemplo, eu não vou... A cirurgia de fratura, a gente entra como uma reconstrução e a cirurgia abdominal a gente entra como um paliativo, porque a gente não sabe o real, o que real aconteceu, né? Qual foi, a gente quer parar o sangramento, então depois a gente vai ir atrás do que ocorreu. A primeira coisa a gente para o sangramento, tá? Então, para cirurgia, deixa eu pegar aqui. Para cirurgia abdominal, a gente entra como paliativa e para cirurgia do fêmur, a gente entra como reconstrutora, tá? E o nome do procedimento cirúrgico do abdômen seria o quê? Eu não sei de onde que é no abdômen, então entraria como uma laparotomia, tá? A laparotomia seria, seria a abertura do abdômen para a gente tentar identificar o que ocorreu. Uma cirurgia, ela pode iniciar com um nome e terminar com outra, tá bom? Sem problema nenhum. Então, o procedimento cirúrgico, ele pode ocorrer isso. Então, ele pode começar com uma laparotomia e pode terminar como uma, sei lá, uma colicisté, por exemplo, entendeu? Então, a laparotomia é a abertura do abdômen. E deixa eu pegar aqui. Opa! E a gente entra como uma fixação. Vocês não estão vendo aqui, né? Fixação de fratura de fêmur, tá? Todo procedimento cirúrgico de fixação, ele entra dessa forma mesmo, tá? Fixação de fratura de fêmur. E aí, por exemplo, vocês já viram aquelas gaiolas que eles colocam em braço, em perna, para fixar? Vocês já devem ter visto, né? Pode entrar como osteossíntese, mas como que a gente coloca, né? Vocês sabem o nome dela? O nome dela é Lizarov. Quando ela é utilizada? Geralmente, ela é utilizada quando há mais do que uma fratura no osso lesionado, tá? Onde o osso tá literalmente picotadinho e eu preciso que todas as fraturas elas fiquem alinhadas, né? Então, eu coloco uma haste no osso, né? Onde não está quebrado e a última haste eu coloco no último osso que não está quebrado. E aí nos outros ossos quebrados, eu coloco várias outras hastes e alinho eles pelo lado de fora desse membro, tá? E aí, conforme vai passando os dias, o médico ele vai alinhando
esses ossos de forma externa, tá? Para ele conseguir ter um alinhamento normal, vamos dizer assim. Quando é apenas uma lesão, o médico existem algumas opções, como passar um fio de aço no meio do osso, tá? Eles utilizam muito quando está próximo, por exemplo, ao cotovelo ou ao joelho, tá? As articulações, né? Quando está próximo às articulações. Ou eles colocam uma placa e pinos, né? Como se fossem literalmente parafusos, tá? Para alinhar. Mas quando há várias fraturas, aí eles colocam essa famosa gaiola, tá bom? E aí agora a gente já volta rapidinho para a gente dar continuidade, tá bom?